Boa noite, professor. O meu nome é Luane Vitória da Rocha Jungles. Eu sou do segundo B-Log. E eu peço desculpa se houver algum tipo de falas no fundo do vídeo ou algum tipo de barulho. Desculpa. Bom, eu vim aqui falar do conceito de acidente do trabalho e sobre os EPIs. Bom, o conceito de acidente do trabalho, ele envolve dois conceitos, o legal e o prevencionista. No conceito legal, o acidente de trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, doença que causa morte, perda ou redução permanente ou temporária das condições para o trabalho. São considerados acidentes de trabalho aqueles ocorridos durante o horário de trabalho e no seu local de trabalho. Em consequência de agressão física, atos de sabotagem, brincadeiras, conflitos ou atos de imprudência, negligência ou imperícia, desabamento, inundação e incêndio. O conceito legal, ele tem uma aplicação mais corretiva, voltada basicamente para as lesões ocorridas no trabalho. O conceito prevencionista, por outro lado, é qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea danos materiais ou lesão ao homem. O conceito prevencionista é mais amplo, voltado para prevenção e considerando danos além dos físicos. Basicamente, o conceito legal é necessário haver lesões físicas, enquanto o conceito prevencionista são levados em considerações além das lesões físicas, a perda de tempo e de material. Existem algumas importâncias de cada conceito. Bom, elas são importantes para os trabalhadores para eles ter uma noção e uma consciência sobre elas. E para que, caso aconteça algum dia, ocorra um acidente, para que eles ou elas fiquem cientes que se eles entram ou não no caso do acidente de trabalho. E para exigir também seus direitos, caso aconteça. Exemplos de ocorrências são, por exemplo, um motoboy ou algum funcionário que o cargo dele seja resolver alguns problemas da empresa andando pela cidade. Se algum deles, se algum deles caso ocorrer algum acidente com eles, eles vão entrar no acidente de trabalho, pois eles estão exercendo o seu trabalho para a empresa, mesmo estando fora da empresa. Então, eles entram nesse caso. E falando dos EPIs, todos sabemos que os EPIs são equipamentos de proteção individual. De acordo com a norma NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamentos de proteção individual todo dispositivo de qualquer uso individual destinado a proteger a integridade física do trabalhador. A empresa ela é obrigada a fornecer aos seus funcionários gratuitamente, como fala na norma 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não forem completa proteção contra os riscos, os usos de acidente e danos à saúde dos empregados. O EPI ele deve ser dado ao seu funcionário, sendo adequado ao risco que ele está sendo exposto, ou seja, vai mudar a cada setor o tipo de EPI. E ele deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. O responsável ele deve entregar o EPI adequado, né, conforme o seu funcionário, conforme o setor do seu funcionário. E deve mudar, né, de acordo com o setor. Alguns dos equipamentos que são mais
comuns que são como capacete, capuz, óculos, protetor facial, máscara de solda, protetor auditivo, respirador, purificador de ar ou luvas, que são algumas comuns e vai acrescentando mais ou diminuindo, dependendo do serviço do seu funcionário. O responsável, ele deve entregar os EPIs somente com a aprovação do Ministério Público, MTE. O responsável também deve treinar o seu funcionário para usar adequadamente o seu EPI. Ele deve avisar para o seu funcionário que é obrigado, que o uso do EPI é obrigatório. Assim que deve avisar também para o seu funcionário que assim que o EPI for danificado, ele deve avisar ao seu responsável seu responsável superior que o seu EPI foi danificado e o EPI deve ser trocado imediatamente. O superior ele deve informar também ao seu funcionário que seu funcionário ele é responsável pelo seu EPI e ele deve comunicar à MTE ou ao seu supervisor ou superior qualquer tipo de irregularidade observada sobre seu EPI que foi adquirido. É isso, professor. Desculpa ter passado do tempo. Tenha uma boa noite.